Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, terceirão. O sonho de todo aluno do ensino médio é ser do terceirão. Muito bem, eu sou a professora Sara Arinana e vou estar com vocês para a gente corrigir o nosso exercitando de biologia. Na nossa última aula, a gente teve o nosso exercitando de várias disciplinas, não é? E aí nós temos também biologia, querer dizer não, o melhor componente, a melhor disciplina, biologia, mas a gente também hoje tem algumas disciplinas top das galáxias. Biologia, física, química e matemática. Olha aí, gente, é para você arrasar hoje no nosso exercitando. Muito bem, vamos começar com as questões de biologia. Gente, biologia do terceiro ano, gente, que gostoso. É demais, é muito bom. Fala sobre seres vivos e o primeiro ser vivo que a gente vai falar aí é sobre o reino dos fungos. Vamos dar uma olhada então na nossa primeira questão. Olha aí, cogumelos, leveduras e orelhas de pau são exemplos de fungos, ok? A gente já está afirmando isso. Antes eram classificados como plantas, porém não fazem parte do reino vegetal, mas têm o seu próprio reino. Porque os fungos não são plantas. E, gente, por que eu marquei reino aí 2 vezes? Gente, porque olha só, olha aqui nos meus olhos verdes. Nós temos os seres vivos. E os seres vivos, eles são classificados em 5 grandes grupos, ok? Em 5 grandes grupos. A gente vai ter o reino Monera, o reino protista, o reino dos fungos, o reino vegetal e o reino animal, ok? A gente tem 5. Então, você precisa saber quais são as características desses reinos, ok? Se são seres unicelulares, pluricelulares, autótrofos, heterótrofos, ok? Se, por exemplo, a sua célula é eucarionte ou procarionte, achou todas essas palavras. Professora, a senhora está falando grego? De certa forma, sim, porque todas essas palavras têm o radical grego. Mas é importante também que você saiba o que significa cada uma dessas palavras. Ai, professora, eu não sei, e agora? Calma, estamos aqui para aprender, mas como eu sempre falo, o processo é ensino e aprendizagem. O professor ensina e quem aprende? Isso, você, aluno. Então, ó, 50-50, 50-50, 50% aqui, 50% aí, para completar o processo que é ensino e aprendizagem. Beleza? Então, não sabe o significado dessas palavras, vai prestando atenção que eu vou estar falando sobre elas, mas também reitero que você pode estar revendo as nossas aulas do Aula em Casa, lá no YouTube, canal Aula em Casa 3. Vamos aqui, ó. A pergunta é, por que os fungos não são plantas? Vamos dar uma olhada então nas alternativas. Cadê as minhas alternativas? Por que os fungos não são plantas? Porque os fungos são seres pluricelulares. Os fungos podem ser parasitas. Os fungos fazem fotossíntese. Os fungos são heterótrofos ou os fungos possuem parede celular. Alguém já está respondendo aí, gente? No nosso chat? Alguém já está falando no nosso chat por que os fungos não são plantas? A alternativa A, B, C, D ou E. Estão vendo só o pessoal falando ali das suas escolas. Escola Estadual Dulcineia Varela, né? Escola Estadual Rio Preto da Eva, Solo de Lucena. Mas eu quero ver a resposta. Agora sim, vamos dar uma olhada que já tem gente falando da resposta. A Railane disse, professora, letra E, os fungos possuem parede celular, por isso é que eles não são plantais. E aí, quem mais? O Abraão, nome bíblico, aleluia, disse letra E também. Sara também, nome bíblico, olha. Alice, letra E também. Todo mundo letra E, todo mundo foi junto com a Railane, é isso? A Janaína também, a Giovana também, letra E, prof. E o Rafael. Todo mundo letra E. Alguém diferente? Quero alguém diferente. Alguém diferente que não marcou a letra E? A Estela disse, discordo de todo mundo. Letra D. Ok? Quem mais? A
A Emily, agora todo mundo é letra D, Agora todo mundo é letra D, antes era todo mundo letra E, agora todo mundo letra D. Deixa eu ver quem mais, só mais um nome. A Ana Beatriz, a Ana Bia, né, aquela íntima lá do GM3, GM3 eu acho que é Japim, né? Disse letra D. Ok, vamos lá, vamos aqui aos nossos comentários. Gente, como eu falei para vocês, vocês precisam saber quais as características, tá bom? Os fungos são seres pluricelulares, por isso é que eles não são plantas? Gente, sim, os fungos são pluricelulares, mas não é por isso que eles não são plantas, porque as plantas também são pluricelulares. Falando em pluricelulares, o que significa mesmo, gente? Pluricelulares, pluri vem de plural, né? São seres que possuem várias células, muitas células, ok? Muito bem, não é por isso que eles não são plantas, as plantas também são pluricelulares. Letra B, os fungos podem ser parasitas. Parasita é aquele ser que vai se alimentar de outro e ainda vai causar doença. Então, letra A não é. Os fungos podem ser parasitas? Sim, os fungos podem ser parasitas. Mas não é por isso que eles não são plantas. A gente também tem plantas que são parasitas. Por exemplo, a erva de passarinho. Os fungos fazem fotossíntese. Gente, essa característica de fazer fotossíntese é das plantas. Beleza? E os fungos não fazem fotossíntese. Eles não obtêm o alimento por meio do sol, da fotossíntese, por meio do processo de fotossíntese, ok? Eles não fazem fotossíntese, porque os fungos são heterótrofos. Vamos voltar aqui? Os fungos, eles são heterótrofos. O que significa a palavra heterótrofos? Ok? Heterótrofos, o que significa? Você sabe? Coloca aí no chat, deixa eu ver se alguém sabe o que significa heterótrofo. Heterótrofo é o contrário de autótrofo, tá? Aí, enquanto você vai colocando aí, eu vou comentar a letra E. Os fungos possuem parede celular. Sim, eles possuem parede celular e as plantas também. A diferença é que os fungos possuem parede celular de quitina e as plantas de celulose. Alguém respondeu aí, ó. Alguém respondeu o que são heterótrofos. Vamos dar uma olhada? Puxar aqui o meu pensamento. Muito bem, olha aí. A Kailane, heterótrofos, não produz o seu próprio alimento. Certíssimo, Kailane, mas teve mais alguém que colocou. A Yasmin, heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. As plantas, elas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, essa é a grande diferença entre fungos e plantas, alternativa D. Vamos dar uma olhada no nosso comentário, no nosso gabarito, rapidão. Olha aí, gente, os fungos se alimentam de outros seres, ou seja, são heterótrofos e não autótrofos como as plantas. Os fungos podem ser uni ou pluricelulares, beleza. Suas células possuem parede celular de quitina, há representantes parasitas, mutualísticos e saprófitos, ok? Muito bem. Olha aí, alternativa correta, a letra D. Agora vamos para a nossa segunda questão de biologia. Na nossa segunda questão, tentei fazer um resumão sobre o reino Monera, reino protista e vírus. Opa! Já vou dando a dica. Observa que colocamos reino Monera, reino protista e vírus, não reino dos vírus. Por quê? Marque a alternativa incorreta. Incorreta. Ok? Letra A. As bactérias pertencem ao reino Monera. Letra B. Os protozoários e as algas fazem parte do reino protista. Letra C. Os vírus são seres unicelulares. Letra D. No reino Monera, todos são procariontes. E letra E. Os vírus possuem material genético. Ok? Muito bem. O que você respondeu, gente? Lembra que o nosso exercitando foi na nossa última aula. O que você respondeu? Deixa eu puxar meu pensamento aqui. Olha aí, ó.
João Vitor, da Escola Estadual Eunice Serrano Teles de Souza, disse que a letra C. Professor, o que está errado é a letra C, porque os vírus são seres... que está dizendo aqui, os vírus são seres unicelulares. Quem mais? Disse mais alguma coisa? A Ana Beatriz, lá de Humaitá, beleza, da Escola Estadual Plínio Ramos Coelho, disse que é a letra C. Também concordou. O Antônio também disse que é a letra C. Mais alguém disse a Maiara. A Maiara disse que é a letra C. Julian disse que também. Todo mundo é letra C agora, é? Mais alguém? Só mais um aqui. A Kailane, lá da Sebastiana Braga. Ah, Avenida Timbiras, Cidade Nova, pertinho de casa. Letra C também. Todo mundo disse que é a letra C? Todo mundo disse que é a letra C? Tem alguém? Ah, não. A Francisca disse, ó. É a letra A. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos comentar aqui? Gente, olha só. Reino Monera, Reino Protista, são reinos que fazem parte dos seres vivos. Beleza? Os vírus... eles não possuem reino. E aí eu vou já dizer por quê. Letra A. As bactérias pertencem ao reino Monera. Gente, quem faz parte do reino Monera? São as bactérias? Tá incorreto ou tá correto? Tá corretíssimo. Bactérias e cianobactérias fazem parte do reino Monera, só que a gente quer a incorreta, ok? As bactérias pertencem ao reino Monera, certíssimo, não é resposta. Aí eu vou para cá, gente, para a letra D, para a gente completar aqui o pensamento. No reino Monera, todos são procariontes, bactérias são seres procariontes. Cianobactérias são seres procariontes. Mas agora, o que significa essa palavra procarionte? Coloque aí no chat. Procarionte. Procarionte é uma palavra também que você tem que saber já de cabeça o que significa. Aí, professora, eu não sei. E agora, quem poderá me ajudar? Eu! Não é? Eu estou aqui para ensinar você, ok? Mas alguém sabe o que significa procarionte? Cara, põe um som de grilo aí no chat. Cri, cri, cri. Ok, gente, olha só, olha aqui nos meus olhos verdes. As nossas células, elas possuem, a maioria das nossas células, elas possuem 3 estruturas principais. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O núcleo, ele possui uma membrana que está formando lá o núcleo, chamada de carioteca, ou seja, a célula tem carioteca, ela vai ter um núcleo individualizado. A célula que tem carioteca, ela é chamada de eucarionte, carioteca verdadeira. Por exemplo, os animais, os fungos, as plantas do reino protista, todo mundo é eucarionte. Só que no reino Monera, ela não tem carioteca, ela é antes da carioteca, procarionte, antes da carioteca, não tem carioteca, logo não tem núcleo individualizado. Lá no reino Monera a gente vai ter membrana plasmática, a gente vai ter citoplasma, mas a gente não vai ter um núcleo bonitinho, ok? Todo mundo do reino Monera é procarionte, não tem carioteca, beleza? Procarionte então é o ser que não tem carioteca. Beleza? Vamos voltar para cá? Letra B. Os protozoários e algas fazem parte do reino protista. Sim, gente. O reino protista é formado por protozoários e algas. Aí, professora, eu não sei o que é um protozoário. Um protozoário é um ser que participa do reino protista, que é eucarionte e ele é unicelular, só tem uma célula. Exemplo, ameba, meu filho. Quem é que não tem uma ameba de estimação aí? Aí, professora, eu não tenho. Tem sim, tá? Todo mundo tem. E vamos lá, letra B também não é a nossa alternativa, porque a gente está querendo a incorreta. E vou para a letra E. Os vírus possuem material genético. Sim, gente, os vírus ou vão possuir DNA ou RNA. Eles têm material genético. O que eles não têm? Célula.
É isso que eles não têm. Eles não têm célula. Vamos dar uma olhada no nosso gabarito, rapidão? Olha aí, gente, o vírus. Letra C. Os vírus são seres sem células. Logo, não podem ser nem unicelular, nem pluricelular. Por isso, não fazem parte de um reino. Por isso que eu disse para vocês. Olha, gente, aqui, ó, aqui dentro é o material genético dele. Todavia, ele não tem célula. Por isso que por isso que os vírus não possuem reino. Beleza, meu povo? Gostei demais aí da correção do nosso exercitando. Agora a gente vai continuar, mas vai ser com o professor William, de Física. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado, professora Sara, por esse show. E agora nós vamos, de fato, continuar com o Exercitando de Física. Olha só, lendo as questões, você já coloca aí que resposta, qual a alternativa que você marcou no Exercitando, que a gente vai tirar hoje todas as suas dúvidas quanto àquelas questões, beleza? Então vem comigo, vamos para a primeira questão, que é a questão de número 3 de Física. Vamos lá? A questão de número 3, nós temos aí, olha, a eletrostática é o ramo da física que estuda as propriedades e a interação das cargas elétricas em repouso. Um conceito importante da eletrostática é a suposição de que as cargas elétricas são pontuais, ou seja, não é importante o tamanho da carga. Olha só, a eletrostática, olha um conceito importante, a suposição de que as cargas são pontuais. Nós chamamos essas cargas de puntiformes, lembra? Puntiformes, ou seja, tem a forma de um ponto, não é? Puntiformes. E aí nós temos, analise as seguintes afirmativas sobre a teoria eletrostática. Então, nós temos aí 3 afirmativas que nós vamos já analisar cada uma delas para encontrar qual é a resposta correta. Mas antes, vamos ver o que vocês colocaram aí no chat como a resposta que vocês acreditam que seja a correta. Vamos ver aí a opinião do pessoal no chat. Olha só, o Antônio Carlos colocou a letra D. Muito bem, Antônio Carlos. Vamos ver outra. Estela Dias colocou letra C. Quem mais? A Alcilene colocou letra C de casa também. Quem mais? João Vitor, questão 3, letra C, 7, Tarsila Prado de Humaitá. Muito bem, João Vitor. A Raíssa colocou letra C. Quem mais? Cleciane colocou letra B, da escola Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá também, GM3. Muito bem, Cleciane. Quem mais? A Zelina Vieira colocou letra D, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Escola Estadual Rio Preto da Eva, muito participativa, né? Parabéns, viu? Vamos lá, mais alguém colocou alguma resposta aí? Jaqueline colocou letra C. Quem mais? Giovanni colocou letra C, professor, muito bem. Giovana, desculpa. Eu acho que é Raíra colocou letra E. Isaías colocou letra C e o pessoal aí está bem divergente, né? Letra C, letra E, letra A, letra B. Então, pode ser qualquer uma das alternativas, né? Muito bem. Então, agora nós vamos analisar com cuidado cada uma das afirmativas que nós temos lá. É uma questão bem simples para você relembrar lá sobre a aula de eletrostática, daqueles conceitos básicos de eletrostática. Vamos analisar as afirmativas, olha só. Analise as seguintes afirmações sobre a teoria eletrostática. Uma esfera metálica, olha só, uma esfera metálica pode estar carregada com uma carga negativa. Até aqui está certo, ela pode estar carregada com uma carga negativa. Olha só, de 6,5 vezes a carga do elétron. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que eu posso ter uma quantidade de carga que seja igual a 6,5 vezes a carga elementar. 6,5 vezes a carga elementar. Ele está perguntando, isso pode acontecer? Vamos relembrar que, para calcular a quantidade de carga de um corpo, nós temos um princípio que é chamado de princípio de quantização das cargas elétricas, não é? Princípio de quantização das cargas elétricas. E o que ele diz? Que a quantidade de carga elétrica de um corpo vai ser o número de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, ou seja, o número de partículas carregadas,
vezes a carga elementar. Só que veja bem, se é o número de partículas carregadas, esse número aí, ele tem que ser um número natural. Por quê? Porque se é o número de partículas carregadas, eu estou contando quantas cargas possuem ali no corpo, não é verdade? Então veja só, pode ser que eu conte o número de alguma coisa e dê 6,5? Não, tá certo? Porque o elétron, ele não vai se partilhar, ele não vai se dividir ali, tá certo? Então eu vou contar 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. O número ali de elétrons, aquele N, ele sempre vai ser um número natural, que você aprendeu lá na matemática, que é o número que você associa à contagem dos objetos, não é verdade? Então, a número 1, a afirmativa 1, está correta ou errada? Vamos lá. A afirmativa 1, ela está errada, não é? Ela não pode estar correta, por quê? Porque nunca eu vou ter 6,5 vezes a carga do elétron. Ou eu vou ter 6 vezes a carga do elétron, ou eu vou ter 7 vezes a carga do elétron, mas nunca 6,5. Então, isso daqui pode acontecer? Não pode acontecer. A número 1 está errada. Então, vamos lá agora para a número 2. Olha. O nêutron é o portador de carga no núcleo atômico. Opa, vamos relembrar aqui sobre o átomo, né? Ele está falando que o nêutron está no núcleo atômico. Vamos pensar o seguinte, olha, o modelo atômico, ele diz o seguinte, nós temos no núcleo prótons e nêutrons, e em torno do núcleo eu tenho o elétron, não é? Ele está numa região chamada de eletrosfera, essa daqui é a eletrosfera, e no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Quais são as partículas que são carregadas? Os prótons, eles possuem carga elétrica positiva, os elétrons, eles possuem carga elétrica negativa, e os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Então, o nêutron é o portador de carga no núcleo atômico? Não. No núcleo atômico, o único portador de carga é o próton, com carga elétrica positiva. Então, a número 2 também está errada, tá certo? Então, está errado aqui o número 2. Vamos para a afirmativa 3. Duas partículas com cargas opostas se atraem. Opa, certinho, não é? Porque cargas de sinais iguais se repelem. Ó. E cargas de sinais diferentes se atraem. Então, quando duas partículas possuem cargas opostas, ou seja, uma positiva e a outra negativa, eles vão se atrair certinho. Os opostos se atraem, não é verdade? Então, a única afirmativa aí que está correta é a número 3. A número 1 e a número 2 estão incorretas. Então, a nossa resposta vai ser, vamos direto para o nosso gabarito, vai ser a letra C, que contém ali que a única afirmativa correta é o item 3, beleza? Então, veja bem, olha, você aprendeu aqui, você relembrou alguns conceitos importantes. Primeiro, princípio de quantização das cargas elétricas. A carga elétrica, ela sempre vai ser um múltiplo da carga do elétron. Esse múltiplo, ele sempre vai ser um número natural, beleza? Um número natural, que é porque eu estou contando o número de elétrons que tem em excesso ou em falta ali naquele corpo, beleza? Segundo ponto que nós vimos aí, os portadores de carga quais são? Os prótons e os elétrons. O próton está no núcleo e os elétrons estão na eletrosfera. Outro ponto, e o terceiro ponto que nós já lembramos aí, é o princípio de atração e repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 4. Lendo a questão, você já coloca aí que alternativa você marcou lá no Exercitando, porque todo mundo fez, né? Todo mundo acompanhou o Exercitando e respondeu a questãozinha. Então vamos lá, questão de número 4, está aí da Universidade de Fortaleza, no Ceará, olha. Modificada, nós demos uma modificada para esse Exercitando. Vamos lá. Duas pequenas esferas condutoras e idênticas, olha só, olha. Duas pequenas esferas condutoras e idênticas, P e Q, estão eletrizadas com cargas. Então já vamos anotar, olha. Carga de número 1, Q1, é igual a menos 2 microcoulombs e Q2 é 8 microcoulombs, tá certo? Respectivamente, olha, P e Q.
e estão separadas a uma distância de 0,3 metros. E a distância aqui, vou anotar aqui, olha, distância 0,3 metros. A força de interação elétrica entre elas e a intensidade dessa força serão, respectivamente, de... Então, vamos dar uma olhada aí nas nossas alternativas. Nós temos aí as alternativas e vamos ver o que vocês marcaram aí nessa questão, não é? Vamos dar uma olhadinha? Veja só. Então, colocando a Vitória Clarissa, questão de número 4, é letra E, repulsão de 2,5 N. Muito bem, Vitória. A Estela colocou que é a letra C, Estela participando bastante, parabéns, Estela. Andressa colocou letra C. Quem mais? Christian colocou letra C, muito bem, Christian. João Vitor, da Escola Estadual Eunice Serrano Teles de Souza, colocou que é a letra A, muito bem, João Vitor. A Alcilene colocou que é letra C, 9 newtons. Olha só, nós temos aí uma divergência entre letra A e letra C, não é? Vamos dar uma olhada aí. A Vitória colocou letra C e nós agora vamos descobrir qual é a resposta correta. Vamos só ler a Aline aí. A Aline colocou letra A, que é de Iranduba. Parabéns, obrigado, Aline, pela participação. Vamos verificar qual é a resposta correta, mas vamos lá para o enunciado da questão que a gente vai calcular direitinho para vocês. Veja só, nós já anotamos aí alguns dados, não é? E agora nós vamos proceder ao cálculo. Olha só, eu vou passar ali o Q1 e o Q2 aqui para baixo primeiro. O Q1 nós vimos que é menos 2 microcoulombs, não é? Menos 2 microcoulombs. E o Q2 é 8 microcoulombs. Veja só, na hora de substituir, você olha aqui para a constante, ó. A distância precisa estar em metros. A distância está em metros? Ok, não preciso transformar nada. As cargas precisam estar em coulombs. As cargas estão em coulombs? Não, elas estão em microcoulombs. Então, eu vou precisar transformar, olha. Se eu tenho 2 microcoulombs, vai ficar menos 2. O micro, você vai substituir por 10 elevado a menos 6 coulombs, tá certo? Então, aqui, olha, se é 8 microcoulombs, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Beleza, professor. Vamos fazer agora a continha? Olha só, ele quer saber a intensidade dessa força, não é? Para saber a intensidade dessa força, nós utilizamos a famosa lei de Coulomb, olha. Força elétrica é igual a K0, módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, sobre a distância ao quadrado. Professor, por que esse módulo? No módulo, tudo que entra negativo sai positivo. E tudo que entra positivo também sai positivo, beleza? Então, o módulo é uma maneira de eu deixar todos os números aqui positivos. A grosso modo, claro que quando você aprofundar lá em matemática, você vai ver que tem um significado matemático. Então, vamos substituir agora aqui os dados. Olha, primeiro é o K0. K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o Q1. Q1 vale menos 2 vezes 10 a menos 6. Como entrou no módulo, eu já vou substituir positivo. 2 vezes 10 a menos 6. Q2 vale 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. Substituir. Sobre a distância, essa distância está 0,3, eu vou escrever como 3 vezes 10 a menos 1 metros, beleza? Coloquei em notação científica. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Vamos fazer a continha? Vamos lá. Vai ficar assim, olha. FE é igual 9 vezes 2 vezes 8. Quanto é que vai dar? 9 vezes 2 vezes 8. Olha só, primeiro eu faço a conta aqui com os números. Mas veja bem, tem um detalhe aqui que é bem importante. Olha, eu vou repetir o 9 aqui. Eu só vou fazer a conta com 2 vezes 8, que vai dar 16, e a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, você vai já entender por que eu fiz isso. E soma os expoentes, vai ficar 9 mais menos 6. Olha só, repetir a base que é 10, 9 mais menos 6, que vai dar 3. Sobre 3 ao quadrado é 9, e 10 a menos 1 ao quadrado é assim, olha, 10 a menos 1 ao quadrado. Você repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. Olha só porque eu não fiz a conta com o 9.
Por quê? 9 aqui em cima, 9 aqui embaixo, eu cortei. Já vai sobrar direto, olha, 16, que não tem ninguém para fazer a operação, e a divisão de potência de mesma base. 10 elevado à terceira dividido por 10 elevado a menos 2, você repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Agora, olha, o primeiro expoente é 3, menos o segundo expoente, que é menos 2. Então, vai ficar 3 menos menos 2. 3 menos menos 2, eu vou somar, não é? 3 mais 2, porque menos com menos é mais. 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu tenho 16 vezes 10 elevada à quinta potência. Beleza. Beleza. Então, tá aí a nossa resposta. Vamos lá verificar qual é a nossa resposta. Opa, tem um erro aqui na continha, gente. Tem um erro. Volta lá, volta lá. Olha só. Só um erro aqui, olha. 9 menos 6 é 3. 3 menos 6 é menos 3, olha. Então, esse expoente já vai mudar. Menos 3. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10. Menos 3, menos menos 2. Aqui vai ser subtração. E o nosso expoente vai ser 1. Então, aqui, olha, eu tenho 16 vezes 1. Qual é a nossa resposta? A resposta é a letra A. E você vê aí que nós temos atração, não é? Atração porque nós temos cargas de sinais opostos, beleza? Então é isso aí que nós tínhamos para vocês. Qualquer dúvida, você me procura lá no chat que eu vou ajudar você. E agora nós vamos ficar com a correção do exercitando de Química. Vamos lá! Olá, alunos do terceirão, né? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e sejam todos bem-vindos à Química do terceiro ano, tá bom? Então, nós temos duas questões aí de Química, vamos lá, na primeira questão. Então, gente, eu tenho a nossa questão 5, né? Do exercitando. O neurotransmissor serotonina, a serotonina, ela é uma molécula orgânica. Estão vendo aqui a forma estrutural da serotonina? Bem complexa, né? A serotonina, gente, ela é conhecida como a molécula da alegria, tá? E ela é produzida por um aminoácido chamado de triptofano, tá? É a partir do triptofano que a gente consegue aumentar o nível de serotonina, tá bom? Então, nós temos aí as informações sobre essas duas moléculas orgânicas. Eu vou voltar aqui para o enunciado novamente, tá? Então, o neurotransmissor serotonina é sintetizado no organismo humano a partir do triptofano. Abaixo são as formas estruturais do triptofano e da serotonina, né? Próximo. Com base na classificação dos átomos de carbono, há quantos carbonos secundários? Olha aqui, ele quer saber quantos carbonos secundários, né? Nas estruturas do triptofano, deixa eu mostrar para vocês o triptofano, esse é o triptofano. Então, vocês vão analisar toda a estrutura desse triptofano e vão identificar aqui os carbonos secundários. Ele quer tanto do triptofano como da molécula de serotonina. Essa aqui é a serotonina, ó. Uma dica, viu, gente? Analise, ó, essas extremidades aqui, ó. Analisem essas extremidades aqui quando você tem compostos aromáticos, tudo bem? Ok? Respectivamente, essa palavra aqui,
Quer dizer que tem que ser nessa ordem. Primeiro os carbonos secundários do triptofano e depois os carbonos secundários da serotonina. Observem vocês que vocês vão somar, hein? Vocês vão analisar, voltando aqui, vão analisar, né? Cada carbono aqui, se ele é secundário ou não secundário, vocês vão analisar. E aí vocês vão somar quantos carbonos secundários eu tenho na molécula de triptofano, quantos carbonos secundários eu tenho na molécula de serotonina. O que é um carbono secundário, gente? Vocês lembram o que é um carbono secundário? É aquele onde eu tenho um carbono ligado a 2 outros carbonos secundários, tá bom? Então, novamente, o que é o carbono secundário? É aquele que está ligado, eu tenho um carbono, que é o carbono, e esse carbono vai estar ligado a outros átomos de carbono, a outros 2 átomos de carbono. Tudo bem? Então, quem tem a resposta já pode colocar aí no chat público. Vamos lá? Quem tem a resposta? A Alcilene já tem a resposta, está dizendo, professor, é a letra B. Temos o Elton, da escola Araújo, escola Isaías Vasconcelos, disse também que é a letra B. Temos a Elisiane, ela está dizendo que é a letra A, é da escola Vital de Andrade Brandão, do Careiro da Várzea. Está passando muito rápido, gente, que rapidinho. A Cassiane Souza está dizendo que é a letra A. E a Beatriz, da escola Presidente Castelo Branco, letra B. Então, nós temos várias respostas. Ei, natural, é assim mesmo, tá bom? Ai, será que eu errei? Não, gente. Fique com a sua resposta, tá bom? Confie em você. Temos deixa eu ver, a Beatriz, né, já foi, né? O Toniel, está dizendo que é a letra B. E ele é da escola Raimunda Holanda de Souza. O João, Pedro, um M de anos, um C, né? O João está ainda assim. A Fátima, letra A. Fátima Batista Santana, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Olha, tem bastante participação aqui dessa escola, né? Do Rio Preto da Eva. Vamos à nossa resposta? Aqui, ó. É a letra B, gente, tá? A resposta é a letra B. Então, o que é um carbono secundário? Para poder analisar, eu preciso saber o que é um carbono secundário, hein? É aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono, tá? Então, no triptofano, eu vou ter 9 carbonos secundários e na serotonina eu vou ter 8 carbonos secundários. Aí eu vou mostrar para vocês, olha, tá bem legal aqui como eu realizei fiz essa análise, né? Estão observando esse S de secundário, olha, o que eu avisei, né? Gente, analise as extremidades do aromático, ó. E aí depois eu fui só somando, olha que fácil, estão vendo, gente, ó? Eu fui só analisando aqui as extremidades, ó. Aqui eu tenho um carbono, tá bom? Esse carbono está ligado a esse carbono aqui, que está ligado a esse carbono, ó. Isso é um carbono secundário. Observe isso aqui, ó. Isso aqui é um carbono secundário porque ele está ligado a esse carbono e ele está ligado, ó, a esse carbono aqui, ó, desse composto cíclico aqui. Tá bom, gente? É dessa forma que a gente analisa, tá bom? Tudo bem? Vamos para a segunda questão? Questão 6, né?
Os hidrocarbonetos alifáticos são constituídos por carbonos e hidrogênio. Ó, quando ele fala alifáticos, ele está dizendo que são hidrocarbonetos de cadeias abertas, não são de cadeias fechadas, não, são de cadeias abertas, tá? Muito importante a gente saber o significado dessa palavra alifáticos. São estruturas de cadeias abertas. São constituídos por carbonos e hidrogênio. Como ele é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio na sua fórmula estrutural, tá bom, gente? Você olha para uma cadeia carbônica e observa que só tem carbono e hidrogênio, você classifica esse composto orgânico como sendo um hidrocarboneto alifático, porque as cadeias estão com as extremidades livres. Aqueles não cíclicos que apresentam fórmulas moleculares. Aqui eu tenho as fórmulas moleculares desses hidrocarbonetos, tá bom? E aí ele está dizendo, né? Ele quer saber quais são o subgrupo desses compostos aí. Tudo bem? Aqui, gente, aqui eu preciso enxergar melhor na fórmula estrutural. Nessa fórmula aqui, molecular, você tem que ter um pouco mais de experiência, que não é o caso ainda, né? Tem que ter um pouco de experiência para você olhar e você identificar, ah, isso aí é um alcano, ah, isso é um alceno, isso aí é um alcino. Quando você tem dúvida em relação a isso, coloque na fórmula estrutural. Você vai colocar dessa forma aqui, observem. Assim, ó. Isso aqui é a fórmula estrutural dessa fórmula molecular aqui, que é C2H2, é a fórmula molecular, tá? Ó, colocando na fórmula estrutural, como a gente percebe melhor a sua classificação, ó. Como ele tem uma ligação tripla, ele é classificado como sendo um alcino. Por isso que ficou a alternativa E. Tá? Aqui, gente, é o butano. Na fórmula molecular, é difícil de visualizar, né? Eu já disse isso para vocês, é difícil de visualizar. Como é que eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula estrutural, essa aqui, ó. Essa é a fórmula estrutural do butano. E observem que nessa fórmula estrutural, você só tem ligações simples. Quando o hidrocarboneto possui apenas ligações simples, ele é classificado como sendo um alcano. Tá bom? Agora observe isso aqui, ó. Essa fórmula molecular, C3H6. Ele é chamado de propeno, tá? Se eu colocar o propeno na fórmula estrutural, fica melhor de visualizar, tá? Então, quando eu visualizo o composto molecular na fórmula estrutural, eu posso classificá-lo melhor, tá? Novamente, dessa forma aqui, como ele está pedindo, né? C2, H2, C4, H10, C3, H6, é difícil eu dizer o subgrupo que eles pertencem. Tem que ter muita experiência. O que a gente faz para amenizar isso? A gente precisa colocar na forma estrutural. Foi o que eu fiz. Tá bom, Carlos? Que está com dúvida. Foi o que eu fiz. E aí, observe que quando eu coloco a fórmula estrutural, eu tenho aqui o propeno. E aí, sim, eu posso dizer se esse propeno, ele é um alcano, se ele é um alceno ou se ele é um alcino. Como é que eu classifico, Darlinda? Como um alceno, quando tem dupla ligação. Um alcano, quando só tem ligações simples.
E um alcino, quando tem ligação tripla, ok? Então, observem aqui, ó, que ele tem uma ligação dupla. E esse trocarboneto pertence a um subgrupo chamado de alceno. Por isso, ó, voltando aqui para a alternativa, por isso que ficou a alternativa B, né? Opa, desculpa, alternativa E. Voltando aqui, ó. Aí. Tudo bem, gente? Por isso que ficou a alternativa E. Professora, quando eu for fazer a fórmula estrutural, eu preciso pensar na tetravalência do carbono. Tudo bem, gente? Lembre-se, o carbono ele é tetravalente, tá? Para poder vocês montarem as fórmulas estruturais, ok? Eu vou montar a fórmula estrutural de um composto aqui, observem. Ó, vou pegar o C2H2. C2H2. Olha como eu faço. Eu vou colocar aqui, ó, carbono. Ele não é tetravalente, tá? Aqui eu vou botar o hidrogênio e aqui eu vou botar um hidrogênio, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele faz uma ligação, aqui ele faz uma ligação. Como ele é tetravalente, ó, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse carbono aqui, ó, tá fazendo 3 ligações com esse carbono e com o hidrogênio, ó. Aí apareceu o etino. E o etino ele é classificado como um alcino. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, terceirão, a gente encerra esse primeiro momento da química e agora a gente vai com o professor Alexandre de matemática. Vamos lá. Muito bem, então a professora Darlinda arrasando na química. E agora vamos começar então a nossa matemática com o professor Alexandre dos Santos. Me acompanhe aí. Então vamos aí para a nossa questão de número 7. Analise as afirmações a seguir sobre as variáveis estatísticas e marque a opção correta. Na nossa primeira afirmação diz o seguinte: variáveis quantitativas são aquelas expressas por qualidades não numéricas. Será? Na número 2 diz o seguinte: variáveis qualitativas são aquelas expressas por números. Na afirmativa 3, variáveis quantitativas discretas são aquelas que possuem valor que podem ser contados ou enumerados. Na 4, nós temos variáveis quantitativas contínuas, são aquelas que formam um intervalo ou união de números reais. E agora, letra A, as alternativas 1 e 2 estão corretas? Letra B, 2, 3 e 4 estão corretas? Letra C, será que é a 1 e a 4? Na letra D, 1 e 3? Ou as alternativas 3 e 4 estão corretas? E agora nós vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, né? Vamos aí dar uma analisada. Temos aí então, a Ana Júlia está dizendo que a letra E, a alternativa é a letra E, a alternativa correta. Nós temos aí o João Vitor, também está dizendo que é a letra E. Muito bem. Então, vamos conferir? Vem aqui comigo. Então, nós temos aqui resposta letra E, né? Essa aqui, falando das variáveis, né? Ficou bem fácil. Por quê? Porque na 1 dá para ver muito facilmente que ela está errada, porque está falando de qualidades, né? E qualidades são as qualitativas. E na número 2, as variáveis são expressas por números, são as quantitativas e não as qualitativas, como estava sendo afirmado. Muito bem. Vamos então para a nossa questão número 8. Essa aqui é do Enem de 2018, né?
Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. E aí nós temos a nossa tabela, né? Nós temos aqui o título da tabela, Balanço Parcial Nacional da Vacinação contra a Gripe. Aqui nós temos, ó, né, uma primeira coluna, uma segunda coluna, e aqui nós temos, né, uma coluna aqui dividida em 2 partes, ó, temos aqui. Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos os grupos de risco, a população, né, quais são os grupos de risco, a população, e aqui a população que já foi vacinada, né, a quantidade, ó, né, o valor absoluto e uma quantidade em percentual, né? E aqui então nós temos a frequência absoluta, que aqui nós estudamos, né? E a frequência relativa. Então vamos lá. Qual é a porcentagem total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então quer saber o total de pessoas, né? E aqui nós temos as alternativas. O valor aqui a frequência absoluta, né, do que já foi vacinado. Como que você vai chegar na resposta e qual é a resposta que vocês chegaram aí agora? Vamos analisar. O Antônio Carlos está dizendo que a letra D, lá de Boca do Acre, né? Nossa aluna Aline, ela está dizendo que é a letra D também, lá da escola Maria Isabel, de Iranduba. Nós temos aí a Abigail Gama, né? Está dizendo que é a letra D, lá do CMPM 6. Nós temos aí então a Suena Garcia, está dizendo que é a letra D. Então, vamos conferir aqui comigo? Vamos analisar. Então, olha só. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas, né? Então, está dizendo aqui a porcentagem, né? Como que nós vamos chegar? Então, é frequência relativa. Letra D, né? Vocês estão aí todos ligados, parabéns. Então, é necessário obter o número total da população no grupo de risco e o número total de pessoas vacinadas, né? Então, o número total tem que fazer esse somatório e o número de pessoas vacinadas, este somatório aqui. Feito isso, né, ó, total de pessoas foram 30 milhões, né? E aqui de vacinados, 12. Então, você tem que colocar agora aqui na frequência relativa, porque está pedindo percentual, né? Então, a frequência relativa, ó, FR de frequência relativa, é a frequência absoluta daquilo que você quer, dividido pelo total. Né? Nós encontramos, então, 12, né? 12 milhões já vacinados. O total é 30. Então, o que é em percentual? O que é 12 de 30, né? 0,4 vezes 100. Você poderia também, né, calcular diretamente, fazendo multiplicação por 100. Vai chegar no mesmo número, né? 40%. Né? Letra D. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 9. Do Enem de 2011. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. E aí nós temos aqui o nosso gráfico. Vamos aqui para a nossa questão. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Agora, olha só, aqui está dando, né? Nós temos aqui o não, né? 25%, quem respondeu sim, e quem não soube avaliar, né? Ou não quis avaliar aí. Então, nós temos 25%. Mas ele está querendo saber aqui, né? O total de pessoas, o valor
né, aquela frequência absoluta e não a porcentagem. Então, você tem que saber tirar a porcentagem disso. Então, vamos aí analisar, né, quais são as respostas de vocês, né? O Elton está dizendo aí que é a letra A, o Elton Araújo, né? Lá da escola Isaías Vasconcelos, lá de Iranduba. Um abraço a todos vocês aí. Quem mais respondeu? A Abigail está dizendo que é a letra C. Muito bem, então acompanhe aqui comigo. Né? Abigail, já falei. Vamos lá. Então, você tem que saber o que é 25% de um total de, né, 279. Resposta correta, letra C. Muito bem, parabéns aí quem participou mandando as respostas. Então, nós queremos calcular o percentual. Como que faz isso? Ó? De forma bem simples. Ó. Você quer calcular 25% de 279. Aqui nós podemos utilizar a nossa fórmula da frequência relativa. Né? Você vai calcular aqui 25% de 279. O que é 25%? 0,25 em forma decimal. Né? Você vai multiplicar por 279. Tá? Você poderia também fazer em forma de fração. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Chegando aqui, nós temos a frequência absoluta, 69,75. E 69,75 está nesse intervalo, né? Mais de 50 e menor que 75. Ok? Fácil, né? Vamos então para a nossa questão de número 10. Do Enem, né, de 2015, ele está adaptado. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, está aqui o nosso gráfico, né? Vamos para a pergunta. Ó. Então, aqui é muito importante, né? Você sempre ficar antenado, aí, muito ligado na o que está perguntando, né? Para não achar uma resposta aí que não tem nada a ver com a pergunta. Qual a frequência absoluta de alunos com idades de 12 e 18 anos? 12 e 18 anos. Então, você tem que ver aqui, ó, né? Nós temos um gráfico onde esse eixo horizontal se refere à idade, né? A idade em anos. E o eixo aqui vertical, né? Nós temos, então, a frequência de ocorrência, que é a frequência absoluta. Né? Então, vamos aí conferir as alternativas que vocês colocaram. Vamos agora, vamos lá. As nossas respostas dos nossos alunos. O José Carlos está dizendo que é a letra A. Mais alguém? A Railane, né? Está dizendo que é a letra D. Temos aí, ó, letra A, letra B. Agora a letra B com a Maria Helena está dizendo que é a letra B. Nós temos 3 respostas diferentes, né? Mas a maioria está colocando letra B, né? Ana Júlia. Volta só um pouquinho na Ana Júlia. Ana Júlia colocou. Ana Júlia colocou letra D. Então, vem aqui para nós conferirmos as respostas. Então, essa daqui é bem simples, não é mesmo? Ó, 12 e 18. Então, você vai ter que analisar. Conferiu aqui, sabe analisar um gráfico comum? Você refere que aqui está dizendo a idade, né? De 12 e 18 anos, que é o que está se pedindo. Aí, o que você pode confundir é não saber o que é uma frequência absoluta, né? Ficar com dúvida. Mas é bem simples, né? É aquele valor que você encontra. Então, você tem 15 ó, aqui. O que é esse 15, né? É a frequência de ocorrência. São 15 alunos, você tem com 12 anos. E você tem 12 alunos com 18 anos. Então, qual é a frequência absoluta desses dois? Né? É só a gente somar. Né? 15 mais
12 igual a 27. 15 mais 12. Você vai somar, né? E aí, cuidado para não somar as idades, né? Tem que somar a frequência absoluta deles aqui. Muito bem, né? Parabéns a todos, tá? Estamos chegando aí ao final, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.